Estamos na conversa número 125, para falar sobre a frisada, mais um pato. Gonçalo, conta-nos lá como é que foi sobre esta observação, Olá Zé, tudo bem? tudo. Pois, esta observação, tal como os quatro anatídeos anteriores, foi feita em dezembro de 1988, no Parque Nacional de Doñana, que corresponde à zona das Marismas do Guadalquivir, que fica entre o Elva e Sevilha, na Andaluzia Ocidental. Foi numa visita que eu fiz com o meu tio, com o meu primo, e com a família do meu tio, portanto passámos lá uns dias, de facto os anatídeos foram o grupo que se destacou em termos de espécies novas, porque aquilo tem lá vários locais propícios à observação deste grupo de aves. E então, para além das várias espécies que já foram abordadas nas conversas anteriores, eu ainda tive aqui mais uma espécie nova de pato, que foi então a frisada. Que é capaz de ser dos patos mais, digamos, não têm nada de aparatoso em termos de plumagem, não é? Portanto, são muito discretos. Sim, não tem cores tão vivas, mesmo os machos, embora os machos sejam diferentes das fêmeas, porque eles são mais cinzentos e têm as infracaudais pretas, e quando abrem as asas vê-se ali também umas penas ruivas. Mas obviamente que é um pato que se salta menos à vista do que os outros, porque não tem assim uma plumagem garrida, efetivamente. Aliás, as fêmeas até são muito parecidas com as fêmeas do pato real quando estão pousadas e, portanto, a distinção nem sempre é fácil. Mas os machos desses não estejam eclipsados normalmente pela plumagem cinzenta e, sobretudo, pelas infracaudais pretas, são relativamente fáceis de identificar. Mas como é que identificas ou como é que distingues, neste caso, as fêmeas da frisada com as Bom, do a pato forma real? mais fácil é quando voam, porque as frisadas, tanto os machos como as fêmeas, têm uma espécie de um quadrado nas secundárias, nas penas secundárias, um quadrado branco que é visível em voo e às vezes visível quando estão pousadas na água se tiverem a asa ligeiramente aberta. Enquanto que o pato real, tanto os machos como as fêmeas, têm uma risca azul orlada de branco em toda a extensão das secundárias. A frisada só tem o branco, é um quadradinho só nas secundárias interiores. Em voo é relativamente fácil de ver. Quando estão pousadas, se a asa estiver fechada, é muito mais difícil se estiver na água. E as fêmeas, normalmente o padrão do bico é ligeiramente diferente, o tom de laranja, mas nem sempre é muito fácil e eu acho que é preciso bastante experiência, olhar para muitas fotos com atenção. E dada a variabilidade, eu normalmente quando vejo fêmeas que suspeito de ser de frisadas, espero que elas voem, porque acho que a confirmação é mais fácil de obter em voo. Seja como for, se for uma época em que haja machos à mistura, é procurar pelos machos. Sim, sim, até porque os patos tendem a andar muito aos casais, de modo que as fêmeas de frisada e os machos de frisada andam ali juntos. Esta espécie é mais uma daquelas espécies também muito sensíveis à perturbação, não é verdade? Não é Sim, um vamos bicho. ver, os patos, e nomeadamente os patos de superfície, que é o grupo que reúne estes patos que normalmente não mergulham, os patos de superfície são todos cinegéticos em Portugal, ou quase todos, e portanto sempre foram alvo de uma pressão bastante grande. Curiosamente, esta espécie tem-se expandido e de forma muito acentuada desde há cerca de 50 anos para cá, portanto, tanto em Portugal como no estrangeiro. Eu penso que esta expansão poderá ter a ver, mas isto é um bocadinho especulativo porque não conheço estudos, poderá ter a ver, por um lado, com menos pressão cinegética, porque apesar de tudo sabe-se que o número de caçadores tem vindo a diminuir, por outro lado, com a criação de habitat favorável, nomeadamente açudes, no Alentejo, que é uma das principais zonas para a reprodução da espécie, açudes onde às vezes nem sequer há caça, e por outro lado até com uma melhor conservação das zonas úmidas. Mas sim, como qualquer outro pato, sobretudo na época de caça, os patos normalmente são muito desconfiados da presença de pessoas e, portanto, quando vêm pessoas a aproximarem-se, facilmente levantam e voam e vão-se embora. Acontece muitas vezes eu chegar ao pé de um açude qualquer, aqui no Alentejo, no inverno, nomeadamente, que é quando há mais, está lá um bando de patos, que pode ter várias espécies, eles assim que me veem a 200 metros levantam todos e vão-se embora.
mas eles não vão para longe, porque isto, como no Alentejo, hoje em dia há muitos açudes, eles vão-se mexendo de uns açudes para os outros, eles sabem muito bem onde é que estão os vários açudes. Se há um que, por qualquer motivo, apareceu lá uma pessoa e eles se assustaram, eles levantam, vão para o outro açude que pode ficar só ali a 2 quilómetros e, passado um bocado, voltam para o mesmo sítio. Olha, lembras-te daquela situação que eu falei no Pato Bico Vermelho, que ocorriam muito em Santo André, que nos dias de caça iam todos para a barragem de Morgavel, que até fica, Exato. enfim, a uns 10 ou 15 quilómetros de distância, no dia seguinte voltavam todos para Santo André, que é onde estava o alimento. Portanto, os patos sabem exatamente onde é que estão os vários refúgios na zona e sabem quando há perturbação, sabem exatamente para onde é que hão de fugir. Portanto, embora obviamente faça sempre um bocado de confusão ver os bichos a levantar voo e a fugir, mas temos que entender que isto também é uma estratégia de sobrevivência e que é enfim, a abordagem que eles seguem para conseguirem sobreviver. É claro que em Portugal eles são mais desconfiados do que, por exemplo, nos países do norte da Europa em que não há a mesma pressão de caça. Que eu recordo-me, quando eu estive na Dinamarca ou em Inglaterra, que de uma forma geral as aves aquáticas, incluindo os patos, permitiam uma muito maior aproximação das pessoas do que permitem em Portugal. Portanto, eu Como, eu acho que as aves têm noção de quais são os sítios mais perigosos e os sítios menos sim, perigosos. imagino, não é, que essa informação também passe, não é? Agora, estava aqui a pensar também numa questão. Esta espécie reproduz-se cá, Sim, sim, sim. curiosamente, ao consultar o livro vermelho, reparei que ela passou de 2005 agora para 2022 no estatuto de vulnerável para não preocupante. Ou seja, houve aqui um salto de 2 categorias, se calhar provavelmente fruto desse aumento populacional que estavas a referir há pouco. Bom, sim, a espécie aumentou claramente. Nós temos que ver que esta espécie no passado era, para começar, no passado que se saiba, não se reproduzia. Porque o Rei Júnior, por exemplo, que é um trabalho que eu já falei anteriormente, que é uma lista anotada bastante completa, publicada em 1931, diz, só se refere à frisada como invernante e diz que aparece no inverno e é muito pouco comum. É certo que o Rei Júnior morava no norte e ele não frequentava tanto o sul, mas também é preciso dizer que no Alentejo praticamente não havia barragens nem açudes, portanto o habitat que elas frequentam hoje nem sequer existia. Mas o Rei Júnior diz que aparece no inverno e o Tait, em 1924, diz a mesma coisa. O Coverley, que é um inglês que publicou umas notas em meados da década de 1940, mas que só fala das aves nidificantes, nem sequer refere a esta espécie. Portanto, é de admitir que até meados do século XX não fosse conhecida a reprodução. Aliás, no primeiro Atlas de nidificantes, que sai na década de 80, é que é referida pela primeira vez a nidificação desta espécie. Sabe-se que em junho de 1980, portanto há escassos 40 anos, foi detectada a frisada, perdão, a nidificação da frisada em 3 locais diferentes na região de Évora. Portanto, duas barragens ou açudes no concelho de Arraiolos e outro no concelho de Évora. Portanto, aqui com dois ou três casais em cada um dos sítios. E depois, alguns anos mais tarde, num destes sítios já havia 25 casais. Mas isto é no princípio da década de 80, que são os primeiros registros de identificação. Ou seja, isto é o mesmo que dizer que há 50 anos nem sequer era conhecida a reprodução da frisada em Portugal. Há espécies que nós hoje vemos e que se reproduzem, são razoavelmente frequentes, e as coisas nem sempre foram assim. No Algarve, que também já nidificam, a primeira confirmação dá-se apenas em 1994 no Ludo, que é perto de Faro, e depois na Lagoa dos Salgados em 2001. Também houve casos de reprodução em Aveiro em 1994 e na Barrinha dos Moris em 2002, embora no norte eles sejam menos comuns. Agora, houve claramente uma expansão, que depois do primeiro para o segundo Atlas, no segundo Atlas a espécie já aparecia em algumas dezenas de quadrículas, e no terceiro Atlas já temos o Alentejo praticamente todo pintado e a espécie aparece noutras regiões também. Portanto, claramente houve uma expansão. É claro que, Aparece uma pintinha lá para a Bragança. porque o que acontece é que nós temos, portanto, nós temos barragens e açudes noutras regiões. Repara que esta espécie, embora em Portugal seja mais comum no sul, talvez por causa do habitat, ela distribui-se pela Europa Central com bastante... enfim, é uma espécie razoavelmente frequente e, portanto, não é de maneira nenhuma uma espécie exclusiva do sul. Eu penso que este ponto lá em cima será ou na barragem do Azibo ou noutras barragens ali ao pé da Alfândega da Fé, assim, olhando para o mapa, deve ser essa zona, Alfândega da Fé, Mirandela, por ali.
Depois há também no litoral centro, lá está a zona de Aveiro, Barrinha dos Mouris, há no Ribatejo, na Extremadura e depois muitos no Alentejo e no Algarve. A estimativa populacional que é dada no Atlas é de 500 a 4 mil casais. Enfim, eu acho este limite superior também se calhar um bocadinho excessivo. Já É tinha uma comentado margem isto. muito grande essa. Já tinha comentado isto outro dia a propósito do Pato Trompeteiro, que também dá 100 a 500 casais, que também me parece uma estimativa, se calhar um bocadinho por alto. É certo que há muitos pequenos açudes e esta espécie pode-se reproduzir em pequenos açudes, ainda assim, pela minha experiência, parecem números um bocadinho altos. Mas não sei, o que acontece é que nós, mais uma vez, eu vou-me repetindo conversa após conversa, mas aparecem estes números e a gente não sabe de onde é que eles vieram, porque eles não estão publicados, não há Certo, contagens certo, certo. publicadas. Eu não sei se isto são censos, se são estimativas. Agora, é claro que com este aumento populacional tão expressivo, porque, por exemplo, de acordo com uma publicação da BirdLife de 2004, portanto há apenas 20 anos, a população andaria aqui pelos 150 a 250 casais em Portugal. Portanto, em apenas 20 anos terá multiplicado aqui por 15 ou qualquer coisa, né? O limite máximo. Portanto, eu não sei de onde é que vêm estes valores, de facto. Agora, que eles se expandiram, isso não há dúvida. Que houve um crescimento grande, isso não há dúvida. Portanto, eu, independentemente de não saber de onde vieram estes números, eu acho que o estatuto pouco preocupante, neste caso, acho que se aplica. A Então, população invernante, em que tem havido sim. contagens, também mostrou um incremento muito grande. Portanto, o Rei Júnior dizia que era muito pouco comum. Nos anos 80, a população média invernante já andava nos 300 indivíduos. Nos anos 90 já andava nos 700 e em meados da década de 2000 já andava nos 2.500. Portanto, aliás, esta expansão verificou-se por toda a Europa, não é só cá. Em Espanha também houve um aumento grande da população invernante e noutros países também se expandiu a população nidificante. Portanto, este pato expandiu-se muito. Eu penso, como disse há pouco, eu julgo que a melhoria das condições de muitas zonas úmidas e a diminuição da pressão venatória podem ter contribuído para isto. Mas poderá haver aqui outros fatores, naturalmente. A criação de habitat favorável, a criação de muitos açudes que eles colonizam facilmente, eu acho que pode ter ajudado. Mas sim, hoje em dia é uma espécie, eu diria, nidificante razoavelmente comum no sul do país, em particular no Alentejo e em certas zonas do Algarve. Este mix de residentes e invernantes já é uma conversa que já tivemos várias vezes sobre outras espécies também. Isto significa que as residentes ficam por cá, perdão, as nidificantes ficam por cá como residentes ou vão-se embora mais para sul e as aves que a gente tem no inverno serão aves que vêm mais do norte? Há alguma informação sobre isso? Bom, não tenho informações concretas sobre os movimentos feitos pelas nossas aves. Há referências bibliográficas que dizem que as populações do sul, neste caso da Europa, são sobretudo sedentárias, mas que podem fazer as tais migrações de muda, que eu já falei para outras espécies, ou seja, no final da época de nidificação, eles podem se deslocar para outros locais em que formam bandos maiores para fazer a muda coletivamente. Eu acho que esta história de fazerem a muda coletivamente pode ser uma estratégia de defesa, porque, como eu já referi, os patos fazem a muda das penas das aves de forma síncrona, o que significa que eles passam cerca de um mês sem voar e, portanto, estão mais vulneráveis a predadores. Ora, uma ave que está vulnerável a um predador tem muito a ganhar se estiver inserida num bando em que há mais indivíduos que podem dar o alerta do que se estiver sozinha, não é? Portanto, um bicho que não consegue voar, que não consegue fugir, sozinho está ali à mercê do primeiro predador que lhe apareça. Se houver um bando, pronto, eles podem uns dar o alerta aos outros, podem, olha, tentar fugir na esperança que pelo menos o predador só apanha um, né? Se tiveres um bando, a probabilidade de seres caçado é menor do que se estiver sozinho, isso é mesmo assim. Sem dúvida. Portanto, eles podem fazer estas migrações de muda, o que significa que podem, por exemplo, ir daqui para a Espanha. Mas sabe-se que nós recebemos muitos indivíduos invernantes vindos de outros países europeus, e isto sabe-se graças a recapturas de anilhagem. Em Portugal há recapturas de aves oriundas, por exemplo, de Espanha, que podem ser estes movimentos dentro da península, mas também do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha. E aliás, peço desculpa, em Espanha há recapturas também de indivíduos provenientes ainda de outros países, para além destes que eu disse, de outros países europeus, por exemplo, República Checa, Polónia, Suécia, e países bálticos. E, portanto,
independentemente de eles se reproduzirem cá, nós recebemos um contingente invernante que depois se vai em mistura com os nossos, embora às vezes possa frequentar locais um bocadinho diferentes, e na prática, quando eles estão misturados, nós não conseguimos distinguir os residentes dos invernantes. Mas Portanto, ali o norte da África e o Vale do Nilo, pelos vistos, também é um sítio onde elas gostam de invernar. Portanto, vão. Eles descem ao norte da África, mas ao contrário, por exemplo, do arrabio que nós falámos recentemente, o arrabio tem uma população considerável que vai invernar na zona da África tropical, ali abaixo do Sahel. A frisada não, a frisada vai só até ao norte da África, não faz migrações tão longas. Mas sim, podemos apanhar aqui alguns de passagem que vão em direção ao Marrocos, por exemplo. Portanto, a zona de invernada varia um pouco, mas podemos apanhar aves de passagem. Por isso é que eu digo, portanto, temos os residentes, temos os invernantes e provavelmente temos aqui indivíduos de passagem e nós, na prática, não conseguimos distinguir uns dos outros se não houver marcação individual. a América do Norte também tem lá esta espécie. Tem, sim, senhor. Então isso significa mais uma de distribuição holártica. Mais uma distribuição holártica, e lembras-te que nós falámos disto a propósito do arrabio, que a espécie, o arrabio nós dissemos que é uma espécie monotípica e que é a mesma subespécie, não há subespécies neste caso, de ambos os lados do Atlântico, e eu até disse que como se sabe, graças à anilhagem, que há intercâmbio entre as duas populações, portanto, da América do Norte e da frisada, e da Europa, que provavelmente isso acaba por não permitir uma evolução separada, porque as populações continuam a estar em contacto. No caso da frisada, a situação é quase igual. Há aqui uma pequena nuance, é que no caso da frisada, foram descritas duas subespécies. Só que a segunda subespécie já está extinta, ocorria apenas num atol do meio do Pacífico, num sítio chamado Teraina, que fica no arquipélago de Kiribati, portanto, alguns perdidos lá no meio do Pacífico Central, mas já está extinta, não consegui encontrar o que é que distinguia esta subespécie, podiam ser biometrias, seria uma população que estava ali isolada, mas esta está extinta, portanto, embora haja duas subespécies descritas, na prática só existe uma hoje em dia. E, portanto, a situação é quase semelhante à do arrabio, em que temos aves do lado da América do Norte e do lado da Europa, e que eu, por acaso, neste caso não verifiquei se há migrações transatlânticas, mas é possível que haja e que elas estejam em contacto, e que isso acabe por inviabilizar ou dificultar a evolução separada. Nós falámos disto também a propósito do pato trombeteiro, que é outra espécie monotípica que está presente quer na América, quer na Europa. Portanto, temos aqui vários casos de patos, como já percebeste, em que isto acontece, né? Ou seja, a frisada, a única diferença é que há duas subespécies, mas a outra subespécie que só ocorria em Kiribati está extinta. Portanto, na prática, embora haja duas subespécies, na prática é uma espécie monotípica, porque só resta uma, né? Mas pelo que eu li, essa questão dessa subespécie extinta também não é assim muito consensual. Porquê? Essa parte Acho que havia quem considerasse isso apenas como sendo os exemplares conhecidos como sendo, digamos, eventualmente ou juvenis ou coisa assim do género, e que não seriam necessariamente representação de uma população estável. Portanto, Pois, eu penso que a informação, enfim, isso como é uma, como é que se chama? Como é uma população que ocorre numa zona muito remota, eu não fui investigar muito. Mas esta subespécie, que era Mareca streperi coesi, que só ocorria neste atol de coral, como eu disse, no Oceano Pacífico, ter-se-á extinto por volta de 1874, ou seja, há 150 anos. O que significa que a informação que houvesse, além de ser antiga, possivelmente era escassa. Só que ela foi formalmente descrita e está reconhecida. Portanto, enfim, é mais uma curiosidade neste caso do que outra coisa, porque, como eu disse, na prática neste momento é como se já não existisse nada. E por isso é que eu disse que na prática acaba por ser uma espécie monotípica, embora formalmente não seja. Aliás, isto até diz uma coisa, até tem uma coisa mais estranha, porque na Wikipédia diz que ela se extinguiu em 1874, mas a subespécie, de acordo com a lista do IOC, só terá sido descrita em 1876.
Credo. Ou seja, depois de estar tinta. Não, isto Pois, não é impossível. deve ter gerado discussão, não é? Não, não é Imagino isso, eu. porque às vezes há espécies que são descritas que já desapareceram há muito tempo. Isto pode ser sido descrito com base em exemplares mortos apenas. Ou seja, imagina, houve exemplares que foram abatidos, que foram preservados em algum museu, e só mais tarde, depois de ter morrido o último exemplar, é que foi feita uma análise mais detalhada e se chegou à conclusão que fazia sentido descrever ali uma subespécie diferente. Por isso é que a data da subespécie é Sim, posterior sim. à data do último exemplar. Estou a pôr isto como hipótese porque não fui verificar a história, mas, como te disse, populações que estão isoladas em arquipélagos remotos, se não migrarem, ao fim de algum tempo começam a ter características que as diferenciam, portanto isso não me surpreende. Claro. Agora, já que estamos a falar no assunto, Anas streptera, Mareca streptera, conta lá como é que é esta história. Ora bem, então a história desta espécie é assim. Este pato foi descrito pelo nosso amigo Carl Linnaeus, ou von Linné, enfim, a grafia varia. É uma ave que se distribui, tem uma ampla distribuição na Europa, portanto ele provavelmente conhecia aquilo da Suécia, que era o país natal dele, embora na informação não diz exatamente onde é que foi a localidade tipo, mas vamos partir do princípio que foi no sul da Suécia. Ele descreveu como Anas strepera, como aliás quase todos os anatídeos, Anas strepera, e o género mareca é proposto muito mais tarde, só em 1824, por um naturalista inglês chamado James Francis Stephens. Este Stephens não é muito falado em contexto ornitológico, porque ele era mais entomologista do que propriamente ornitólogo, mas publicou alguns trabalhos e ele a certa altura propõe o género mareca e esta espécie transita, esta e a piadeira transitam para o género mareca. Mais tarde, esta classificação é abandonada e ele volta a ser classificado no género Anas, que foi o nome que eu e tu aprendemos, que era Anas strepera, não é? Exato. Entretanto, análises genéticas recentes, feitas há poucos anos, talvez há uns 10 ou 15 anos, chegaram à conclusão que, de acordo com os critérios filogenéticos de hoje em dia, que fazia sentido esta espécie e a piadeira estarem num género distinto. E esse género distinto, então, elas voltam a estar no género mareca. Porquê? Porque a partir do momento em que já foi proposto um determinado género para uma espécie no passado, mesmo que isso depois tenha sido abandonado, se decidir reclassificar essa espécie num género diferente, há uma regra que é a regra da precedência, que diz que o nome a ser dado deve ser aquele que foi proposto em primeiro lugar. E neste caso diz-se que se está a ressuscitar um género, ou seja, era um género que já tinha sido usado, depois foi abandonado e depois foi ressuscitado. Ou seja, as regras não permitem propor um novo género para este pato se ele já tinha estado nesse género à parte. E o género era o mareca do Stephens, e então o género foi ressuscitado e ela foi reclassificada, mas não é um nome recente, embora para as pessoas da nossa geração é um nome novo, mas ele já existia no século XIX. Por curiosidade, este nome eu já falei que nos nomes científicos, embora a maioria tenha origem no latim e no grego, há nomes depois com origem em línguas nórdicas, no italiano, no alemão e noutros idiomas, e este é a origem no português. Tem origem no português, seja no português europeu ou no português do Brasil, na origem da palavra marreco. Aliás, o termo mareca sugere isso logo, não é? E marreco, que é um termo que significa um pato pequeno, e então terá sido adaptado pelo Stephens, mas citando um trabalho de um tal McGrave de 1648, que já referia esse nome. Portanto, não fui investigar mais sobre este trabalho, mas, portanto, o Stephens achou que este nome mareca era adequado para descrever, então, um género de patos. E hoje está como Mareca streptera, não é? Mareca strepera. Strepera é um nome, esse foi dado pelo Linneu, não é? Vem do latim e significa barulhento. Enfim, eu não acho estes patos especialmente barulhentos, porque eles fazem assim uns grasnados, mas não são dos mais estridentes de todos. Nós sabemos que às vezes estas designações são um bocadinho criativas, da forma como eram Se dadas. calhar no quintal dele, havia muitos bichos destes e às tantas de facto poderiam fazer barulho, não é? Sim, Portanto, podia acontecer, vá-se às lá vezes, saber. repara, às vezes um nome foi dado em função de uma circunstância particular de observação que a pessoa não tinha a noção se era representativa ou não. A verdade é que Claro. strepero significa barulhento e vem
deriva do verbo latino strepere, que significa fazer um ruído alto. Enfim, acho, como disse, uma interpretação talvez um bocadinho criativa, mas tudo bem, é o que isto significa, e já agora ficamos também aqui com este significado. Gonçalo, muito obrigado por mais esta conversa. Muito obrigado mais uma vez também a todos os que nos ouvem e que têm pachorra para ouvir isto. E quem calhou a ouvir esta conversa, como sendo a primeira conversa que ouviu, pode-se entreter no canal YouTube do Aves de Portugal, porque tem lá mais 120 e não sei quantas conversas para ouvir. Obrigado, Zé. Aproveito só para dizer que na próxima conversa vamos continuar ainda nesta expedição adoniana, mas agora vamos largar os patos e vamos passar para outro grupo. Mas isso Já será está tudo revelado farto no de próximo patos. episódio. Até à Então próxima, vá. então. Até à próxima.